Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Prezados irmãos e irmãs, nossa liturgia de hoje nós celebramos a memória de Santa Maria Goretti, uma menina educada na fé, que a família estruturou muito bem os valores humanos cristãos, de preservar aquilo que os pais lhe ensinavam na vida de oração, né? Ela procurava sempre estar rezando, ajudar os pais. Era uma menina que trabalhava, ajudava, né, nas coisas diárias. Tinha um coração, né, tão cheio da vontade de fazer as coisas corretas, de viver a santidade, de viver a castidade. E certamente a beleza física, que com certeza encantava as pessoas, e a qual também aquele jovem que se enamorava. Inclusive, os pais trabalhavam para aquela família, né, daquele jovem. Eram pessoas simples, mas que tinham plantado uma semente boa no coração daquela menina. E ela preservou-se, não querendo antecipar nada, nem o namoro, nem ação sexual, nada. Então é um grande exemplo para a nossa juventude hoje, aprender de uma família estruturada, de uma família abençoada, a preservar aquilo que é um valor de fé, um valor cristão. É muito importante, amados, nós vermos que aquela menina com apenas 11 anos, cerca de 11 anos, né, faz uma escolha, mesmo que seja imposta a ela o perigo de morte, e até mesmo chega a resistir, né, procurar agradar sempre a Deus, nunca ao prazer, nunca ao mundo, nunca ceder ao pecado. E ela escolhe até morrer, entregar a vida para nunca ferir o coração de Deus, não ferir a castidade, a santidade que nela existia. Isso é muito lindo, para saber que a resistência de uma pessoa para vencer o pecado não é por si mesmo, não é a força de uma menina de 11, 15, 16 anos que vai ter força de enfrentar, de resistir, mas é a coragem divina, é aquela que vem de Deus, é aquela que vem do amor ao Cristo. Eu amo meu Deus, eu faço tudo.
mesmo que seja numa idade tão, né, baixa, tão pequenina ainda, tão pouca a idade, o corpo também, mas a força maior é aquela que vem do amor de Deus. Então, é uma menina, é uma jovem, modelo para a nossa juventude hoje, de fé e coragem para servir a Deus. A liturgia de hoje também nos reveste, quando nos trata o Evangelho de São Mateus, desse acontecimento de um pai que a sua filha morre. Uma menina morre, uma jovenzinha sai deste mundo. Veja que a liturgia coincide, uma jovem morre por Cristo, e agora Cristo, diante desta jovenzinha que morreu, o pai vai clamar, pedir para Jesus ir à casa. Veja como é a fé de uma pessoa. Mesmo que esteja morto, mesmo que seja impossível para o mundo, mesmo que já pareça não ter mais solução, mas o pai que tem fé, mesmo que ele não vivesse, não fosse do grupo de Jesus, mas ele já tinha escutado falar que aquele Jesus tinha poder, que aquele Jesus poderia qualquer coisa, porque ele era Deus presente no meio deles. E ele se coloca, inclinado, de joelho, ele se lança diante de Jesus. E aquele coração de pai, naquela hora, Jesus se espanta, Jesus se admira da fé daquele homem. Mesmo que a filha já esteja sem vida, ele sabe que Jesus pode fazer alguma coisa ainda, tem fé, tem esperança. É um modelo para nós, clamar a Jesus, prostrar diante de Jesus, como aquele pai fez, mesmo que ele não tivesse marcado nada com Jesus, mesmo que ele não tivesse ali talvez uma religião aguçada, mas naquela hora do desespero, o que falou mais forte, se não entender que o Criador de todas as coisas, que Deus pode tudo, se colocar diante da presença dele, de joelho, como este pai se fez. E é necessário entender que Deus tem um tempo, não é o meu tempo, minha hora. Eu posso clamar, eu posso pedir, eu posso estar esperando o meu milagre, mas quando aquele pai acompanha Jesus, que se levanta com os seus discípulos, a oração de um pai, o pedido de alguém que intercede, pode mover o Senhor, mover o céu. Jesus se levantou, o evangelista diz que Jesus se levantou juntamente com os seus discípulos. Então movimenta, põe Deus em movimento, mas Deus tem o seu momento. Deus sabe a hora certa. Jesus parece que ia para a casa dele, mas no caminho, alguém está lá, uma outra mulher, não mais uma menina. A menina já está morta. Há uma mulher que há 12 anos está viva, caminhando, mas já está morta para a sociedade. Aquela que tinha um fluxo de sangue que não cessava nunca. Imaginem, as mulheres sabem desta luta de todos os meses. O fluxo de sangue que não cessa nunca, perder sangue sempre. Aquela mulher, em outro evangelho, vai dizer que ela gastou tudo que tinha com os médicos e nada fora resolvido. E agora aquela mulher consegue enxergar em Jesus, mas ela também não tem como marcar uma audiência com Jesus. Ela não tem um conhecimento com Jesus, ela não tem alguém lá intercedendo por ela. Ela mesma reza, ela mesma pensa consigo no seu interior, ver Jesus, nem que seja por trás. Toca, ela pensa, eu vou tocar Jesus, nem que seja na sua orla, na sua barra das vestes, e eu ficarei curada. A oração, amados, que movimenta a mulher. O pai foi um intercessor pela filha, movimentou o céu. A mulher é aquela que pela fé movimenta também a misericórdia de Deus, a saída daquele toque daquela mulher, a saída da força de Jesus,
faz com que aquela mulher tenha a sua cura imediatamente. Se eu tocar ao menos na barra, eu ficarei curada. E ela toca verdadeiramente. E Jesus sabe que dele saiu aquela força, a fé daquela mulher, porque ele é Deus. E aquela mulher que estava morta há 12 anos, porque não podia ir para a sociedade, não entrava no templo, não podia oferecer o sacrifício, porque tinha uma enfermidade. O sangue se tornava impuro, aquele que tivesse contato com o sangue, seja de um falecido, de alguém que estivesse doente, não poderia jamais tocar. Imagine estar perdendo sangue constantemente, estar em contato. Aquela mulher era excluída da família, ela não podia conviver. Imagine, era morta viva. Mas Jesus é aquele que faz transformar a vida daquela mulher. Agora ela ressuscitada, agora ela está viva, curada, libertada pela fé dela, porque ela toca apenas no manto, na barra de Jesus. E aqui é um ensinamento para nós, amados irmãos. Quantas lutas cada um de nós deve travar. Quantas curas nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Quantas vidas Jesus vai ressuscitar. Às vezes em ti também existe essa tristeza, a angústia, a necessidade, o pedido a Deus de alguma graça na tua vida, na tua família, da tua saúde. Saiba, Ele é a fonte da misericórdia. A barra do manto de Jesus hoje está também diante de ti. Jesus também passa diante de ti. E os padres da igreja vão interpretar como este manto de Jesus, os sacramentos que tocam a gente. É Deus tocando através do batismo, é Deus tocando através da confissão, é Deus tocando através da Eucaristia, é Deus tocando através da unção com óleo, tudo no mover do Espírito Santo. Esse mesmo Jesus está aqui, diante deste altar, na hora da missa, naquela hora sagrada, naquela hora preciosa da transubstanciação. Jesus desce neste altar. Naquela hora da adoração, Jesus se deixa ver. É o mesmo Jesus que faz aquela mulher sarar, estancar todo o sangue. É o mesmo Jesus que olha e vê a fé daquela mulher, vê a fé do Pai, que quando ele chega naquela casa, todo mundo está chorando, tocando já as flautas de despedidas, né? E Jesus acalma. Jesus pede que a multidão se afaste para ficar unicamente com aquela que ele vai tratar. Esta menina não está morta, ela está apenas dormindo, ou seja, para Deus nada é impossível. A morte é apenas um sono. Para Deus nada é impossível. Jesus toma aquela menina pela mão e a levanta e a devolve aos seus pais. Pela fé de um pai, Jesus ressuscita alguém da família. Pela tua fé, Jesus vai ressuscitar alguém da tua família. Pela tua fé, Jesus vai estancar toda e qualquer sangria, todo e qualquer mal que existe, toda e qualquer situação da tua vida, da tua casa, da tua família. Então Jesus está vivo, presente na Eucaristia. Jesus está presente na tua vida, aí agora, você que está em casa. A presença de Jesus na tua alma, em todo o teu ser, naquela situação mais improvável, que você olha assim, meu Deus, não tem jeito. Tenha fé, coloque-se diante do Senhor e saiba que para Ele nada é impossível. É o mesmo Deus que está vivo e ressuscitado, que nós continuamos, que a Igreja de Cristo continua professando, continua adorando, continua celebrando, trazendo do céu à terra, a terra levando para o céu através da missa, da Eucaristia. E você hoje está neste céu, você hoje está diante de Jesus que cura, Jesus que salva, Jesus que liberta, Jesus que pode todas as coisas. E aquele Deus que ama, como na primeira leitura, aquele Deus que esposa, aquele Deus que trata o ser humano com amor esponsal.
que vai cuidar, vai devolver novamente a dignidade da esposa, vai novamente reunir, vai colocar diante do Senhor esta imagem do profeta, exatamente da esposa que for infiel, que saiu fora, né, do casamento, do matrimônio, mas ele é fiel, ele permanece, porque ele é Deus, ele sempre ama, ele nunca abandona. E hoje nós estamos diante desta bondade de Jesus. Neste mês de julho a gente lembrava que é o mês do preciosíssimo sangue, o sangue de Jesus derramado na cruz por cada um de nós, o sangue de Cristo que continua lavando, purificando-nos, tirando toda e qualquer enfermidade. É o mesmo sangue de Cristo, do Sagrado Coração de Jesus, que se derrama em amor por cada um de nós. E assim, amados, somos agraciados nesta noite, ao celebrarmos esta Eucaristia, e coloque-se diante do Senhor, que as chagas de Cristo te cure e te liberte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.